termo violência contra a mulher resume diversos tipos de violência que acontecem sistematicamente no Brasil e no mundo por questões de gênero. Ou seja, mulheres agredidas por serem mulheres. Essas agressões não se limitam apenas ao ato físico, mas a atos lesivos que resultem em danos psicológicos, emocionais, patrimoniais e financeiros. A violência doméstica, em particular, é uma das formas mais comuns e destrutivas desse tipo de agressão, afetando milhões de mulheres em todo o mundo. É importante ressaltar que as consequências da violência contra a mulher são profundas e de longo prazo, prejudicando o bem-estar emocional e mental, bem como suas perspectivas de vida futura. A luta contra a violência contra a mulher é uma responsabilidade de todos, e cada um tem um papel a desempenhar na prevenção e na erradicação desse problema. A conscientização sobre o problema é o primeiro passo importante. Por isso, acompanhe o Bendita Hora. Pois é, pessoal, nós estamos ao vivo aqui pela Rede Vida e hoje para falar sobre esse tema tão atual, infelizmente é atual, a violência contra a mulher também é uma realidade no nosso Brasil. Nós recebemos a doutora Ana Bernal, advogada criminalista, autora de diversos artigos jurídicos, doutora, publicados em jornais e revistas de destaque, e fundou o Limite do Amor, Grupo de Apoio, Acolhimento e Assistência a Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada, Padre Lúcio. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Doutora, nós temos toda uma pauta cheia de perguntas para como ajudar a população a denunciar as agressões, para como se prevenir. Tudo isso a gente vai perguntar para a senhora. Então, para falar agora sobre algo que tem feito um mal tremendo, a gente quer perguntar para a doutora Ana. Doutora, é claro que não deve ter uma causa só, mas a senhora como profissional atribui aqui esse aumento à violência contra as mulheres? Padre, segundo a ONU, o Brasil tem a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica e familiar. Apesar disso, o Brasil se encontra no 5º lugar no ranking da violência contra a mulher. Estranho, né? Parece um paradoxo, mas o que explica, entre a lei e a vida existe um abismo. Uma coisa é uma lei que nós temos, que às vezes não é aplicada a tudo que nela se prevê, outras vezes ela é aplicada de uma forma não tão adequada, mas o principal problema que nós enfrentamos aí, não só na aplicabilidade da lei, mas principalmente em mudarmos comportamentos. Mudarmos que estão aqui comportamentos enraizados, eu falo aqui, porque todos nós carregamos algum tipo de machismo, uns mais fortes, outros menos, porque 99,9%, para não dizer todos, nascemos ou crescemos em lares que se praticava machismo, porque isso não é de agora, é de há muito tempo. Então o patriarcado está instalado nas famílias de há muitos anos atrás. E, obviamente, que se nós crescemos vendo essa prática, isso para nós ficou dito como uma coisa normal. Então, as pessoas, na sua grande maioria, e quando eu digo pessoas, padre, me refiro a homens e mulheres, praticam o machismo diariamente no seu cotidiano, sem sequer se darem conta de que estão fazendo práticas de machismo, reproduzindo, perpetuando essas ações que levam depois, lá na frente, à violência contra a mulher. Poxa, mas, doutora, será que isso tem crescido porque as pessoas ainda permanecem nesse problema cultural? Elas não conseguem ter formação suficiente para perceber? É uma coisa que também, pessoalmente, me incomoda muito. Tudo que é ismo indica um exagero. Então, o machismo, dizendo que o homem é superior, ou o próprio feminismo, dizendo que a mulher é superior, quando na visão cristã católica, os dois são dignos, não tem essa de um ser superior ao outro. Será que culturalmente as pessoas ainda não têm uma bagagem suficiente para perceber, doutora, que isso já é coisa antiga, isso é coisa, como a senhora mesmo bem colocou, coisa de tempos muito, muito primitivos e ainda hoje acontecem?
Não só na igreja cristã, mas na vida, de fato. Eu também sonho que nós um dia falemos de seres humanos e não de mulher e não de homem, porque de fato, tanto aos olhos de Deus como na vida, somos todos seres humanos, não importa o sexo, a raça, enfim. Mas nós vivemos numa sociedade que ela é extremamente machista, discriminadora, não só contra as mulheres, como várias outras questões, e isso leva, sim, a, na maioria das famílias, potencializarem a figura masculina, como muito bem disse o padre, em detrimento de diminuir a figura feminina. Então, a menina muitas vezes também cresce acreditando que ela é menos capaz, que ela tem menos direitos. E, embora a lei hoje assegure os direitos iguais para mulheres, nós não temos ainda a mesma oportunidade. Temos a lei que nos assegura, a Constituição em 88, o Código Civil em 2002, a Lei Maria da Penha, que veio para coibir qualquer ato de discriminação contra a mulher e não só para punir os agressores. Entretanto, mudar comportamentos que se perpetuaram por décadas, séculos, isso é extremamente difícil. Compete ao senhor, a mim e a todos nós. A mudança de comportamento é de todos nós. Silenciar que isso não existe é a pior alternativa, porque a gente só muda aquilo que incomoda. Então, se a gente não fala disso e conduz como se fosse uma coisa natural, normal, não mudamos comportamentos. E é isso que é importante, essa conversa que a gente está tendo, para que quem ouve reflita sobre os seus comportamentos, sobre a relação que está vivenciando e possa, então, tomar essas atitudes de equidade, que é o que a gente precisa. Doutora, será que é muito medo também que as pessoas têm, às vezes, de denunciar uma situação em que sabe-se que está havendo um abuso, uma violência? Será que é o medo que fala mais alto? A regra do silêncio é a maior potencialização para o agressor continuar praticando os seus atos de crueldade com a mulher. Os crimes de feminicídio, por exemplo, são todos muito cruéis, são precedidos de muita violência quando essa mulher vai a óbito. E na maioria das vezes, os familiares ou alguém próximo percebeu e silenciou. E acaba deixando essa mulher ir à morte. Nós dizemos no nosso mundo jurídico que o feminicídio é a morte anunciada. Primeiro porque o homem não chega a primeira vez na porta da mulher e diz, vou te matar. Então isso, tirando aí a maioria dos casos, precede-se de violência quase todas, psicológica, patrimonial, física, é escalonada, até que vem a morte. Aquele entorno, primeiro a mulher tem medo de dizer que está sofrendo, na sua maioria tem medo, ela tem vergonha e se sente insegura porque ela acha que não vai ter apoio. E muitas vezes a família não dá esse apoio. É comum mães acabarem dizendo para as filhas, você casou com o seu marido, então você tem que continuar casada com o seu marido, não denuncie. Claro que a gente é a favor do casamento, a favor da família, claro, mas de uma família estruturada, sim, onde haja amor, onde haja respeito, que essa é a base de uma relação. Exato. Quando isso faltou, em especial respeito, não existe mais uma relação e o padre sabe disso. Aquilo lá já é qualquer outra coisa menos uma relação respeitosa. E é aí que aqueles que estão em volta dessa mulher, quando percebem aqueles atos, podem ajudar, claro que podem, conscientizando essa mulher do tipo de relacionamento que ela está vivenciando. E se essa mulher está na hora de sofrer essa violência, liga 180, 190, para que uma viatura possa socorrer essa mulher quando ela está iminentemente sofrendo essa violência física. Informação, utilidade pública ao vivo aqui na Rede Vida para você. Nós veremos agora algumas cenas do filme Vidas Partidas, de 2016. Mostra bem a realidade de mulheres casadas que sofrem com a violência dos próprios maridos. Olha só. Ele foi a grande paixão da minha vida. Você é minha. Até o dia que passei a sentir medo dele. Veio o ciúme, a obsessão. Eu, como mulher e como cientista, sonho em um dia poder transformar um pouquinho da sociedade sem nenhum tipo de violência. E meu mundo virou um pesadelo do dia pra noite. A noite não podia ser minha, né, Raul? Se você não me largar, eu vou gritar. O fato que está sendo julgado hoje é um caso claro de abuso, violência doméstica. Leva, menina! Oi, meus amores. Abandono do lar. As minhas filhas vão comigo pra minha casa, você tá entendendo? Isso pode comprometer a guarda das suas filhas.
que transforma o amor em vidas partidas. E aí, doutora, da ficção para a realidade, qual é o seu comentário? A realidade não é muito diferente disso que o filme nos traz. Começa com amor, aparentemente o amor, onde o homem se diz protetor, cuidadoso, vou cuidar de você, acaba afastando essa mulher muito da família para que ele possa dominar e se sobrepor àquela mulher. Todo relacionamento abusivo, um deles excede sobre o outro o poder, que geralmente leva a um sofrimento psicológico, a um controle excessivo, a um ciúme excessivo e acaba vindo depois a se progredir com outras violências. Patrimonial é muito comum também. Normalmente o homem ganha mais do que a mulher, usa disso para fazer isso que no filme nos apresentou. Eu vou te tirar a guarda dos filhos, porque eu tenho mais condição de ficar com eles do que você. E também a violência sexual. Muitas vezes a mulher é forçada, sim, a ter relações sexuais abusivas com outros parceiros, inclusive, quando ela já não quer nem ter com aquele marido, e depois ele faz jogo de chantagem para que ela se mantenha nessa relação. Toda vez que a mulher quer terminar uma relação sem vontade do seu parceiro, normalmente esses homens não aceitam esse término. O homem acredita que o dono da relação, seja ela amorosa, seja ela familiar, porque a relação abusiva há também no núcleo da família, não só de homem para mulher. Então o homem entende que quem vai pôr um ponto final àquela relação é ele. Ele entende que a mulher não tem esse direito de terminar uma relação. Entendi. E aí que começam esses abusos e muitas vezes quando a mulher afirma que sim, que vai terminar esse casamento, ela acaba vindo à morte porque esse homem acaba matando essa mulher. Doutor, então, para as mulheres que estão assistindo, ou qualquer outra pessoa que é vítima de uma violência, de um relacionamento, quais sinais começam a ligar, acender o alerta? Olha, a coisa não está indo bem, isso não é normal. Como especialista, como profissional, quais sinais a senhora partilha conosco? O primeiro ponto, padre, respeito. Uma relação amorosa onde não há respeito não é uma relação amorosa. Todas as relações, sejam de amizade, profissionais, tem que existir um respeito. Muito mais numa relação amorosa. Ele tem que ser pautado no respeito. Com certeza. Quando falta o respeito, já é um alerta que tem que acender. Outro alerta é aquele homem que, quando chega próximo da mulher, oferta muitos presentes. Não é aniversário de namoro, ele vai trazendo presente, eu vou te cuidar, mas não vai falar com aquela sua amiga porque eu acho ela muito chata. Onde você vai com esse salto alto? Vá com um salto mais baixo. Onde você vai com esse batom? Vá com um batom menos claro. Esse homem cerca essa mulher, isola essa mulher para poder manipulá-la e depois ficar subjugando ela aos seus desejos, porque uma pessoa que é machista, abusadora, quer, na verdade, sobrepor-se àquela pessoa. Então, para que ele consiga isso, ele vai isolando essa pessoa dos amigos, da família. Então, as mulheres têm que ficar muito alerta, não se isolem da família, não se isolem dos amigos, até porque é saudável numa relação você conviver com outras pessoas, ainda mais com a família, Claro. que é o genuíno da nossa essência. Sim. Então, isso são sinais claros de que alguma coisa não está bem. E depois, outros homens, quando já começam a evoluir, alteram o tom de voz, gritam, logo na sequência pedem desculpa, levam flores, convidam para jantar, batem os objetos muito forte, fecham as gavetas com muita brutalidade para essa mulher ficar assustada, dão batidas na parede. Isso é uma violência psicológica perpetuada, mas a mulher não consegue entender, porque na sequência esse homem pede desculpas, leva para jantar, diz que a ama, e aí ela fica num rodemoinho que ela quer aquele homem que ela conheceu lá atrás, que se mostrou uma pessoa educada, cuidadora, cautelosa, carinhosa, e ela fica sempre atendendo aquilo que ele lhe pede para voltar àquela pessoa que ela tinha no início da relação, porque ela acredita que se ele não está agindo como agia lá atrás, ela é a culpada. Ele faz com que ela se sinta a verdadeira culpada. Geralmente chama ela de mentirosa, o excesso de ciúme fala que ela que é louca, eu nunca fiz isso não é por ciúmes, isso é por cuidado, isso é por zelo, isso é por cautela. E chega uma hora que a mulher se questiona de verdade se ela não está
está realmente exagerando? Sou eu a culpada? E muitas delas acreditam serem as culpadas dessa relação abusiva e aí o abusador perpetua cada vez mais abuso sobre essa mulher. Lamentável, né? Nós vamos acompanhar agora o trecho de um depoimento de quem já passou pela violência. Eu não ia pagar para ver se ele realmente ia me matar ou não. E eu me lembro a primeira vez que eu fui na delegacia, isso lá em 2006 mais ou menos. Eu fui denunciar aqui na delegacia da Forquilinha. Ele olhou para mim, eu cheia de hematomas, cheia, mas assim, sabe, o rosto todo deformado, arranhões no braço, porque ele tinha me espancado a noite inteira. O delegado olhou para minha cara e disse assim, isso é normal, daqui a pouco passa. Vai para casa, não tens que fazer boletim de ocorrência, porque briga de marido e mulher, isso acontece. Sabe, foi o primeiro balde de água fria que eu tive na minha vida. Caraca, eu não tenho a quem recorrer. A minha família acha que isso é briga normal, que não vão se meter porque daqui a pouco eles estão juntos e a gente vai passar por ruim. Essa é a teoria da família das vítimas de violência doméstica. Muita gente ainda tirava um sarro da minha cara dizendo que eu era exagerada, que eu era louca. Então, para todo mundo eu estava bem. Para todo mundo eu estava bem. Muitas vezes eu chorava a noite inteira e me maquiava para ir trabalhar como se nada tivesse acontecido, com aquele sorriso assim, que o sorriso escondia a grande dor que eu tinha na alma. É comum ver cenas como essa, doutora? É comum, padre. Para mim, é muito dolorido ver uma mulher expressando que isso é uma dupla violência, né? Porque ela sofreu a violência com seu agressor no lar e sofreu uma dupla violência quando chegou numa delegacia. Pois é, autoridade, né? Que é a porta aberta para receber as mulheres vítimas de violência doméstica e ela recebe uma resposta dessas. E isso está diretamente ligado ao que nós falamos lá atrás. A sociedade entende como normal uma mulher ser subjugada, ser espancada pelo seu marido. Aquela frase que quase todos nós ouvimos ou falamos, proferimos muitos de nós, entre marido e mulher não se mete a colher, que foi o que essa pessoa passou. Quer dizer, o delegado falou, vá para casa que logo isso passa. Ou seja, a sociedade acoberta esse agressor como sendo normal. É normal o marido bater na mulher, então vá para casa e fique calada. E ela relatou também a família, não tem o apoio, porque a família responsabiliza essa mulher como se ela fosse ainda culpada por esses atos de violência que ela está sofrendo. Alguma coisa você deve ter feito. É o que normalmente falam para essa mulher. Também é comum quando essa mulher sofre de crimes sexuais dizer, provavelmente você provocou, estava com um decote muito grande, estava com uma saia muito curta, como se o homem não tivesse ou não pudesse ter controle de olhar para uma mulher com uma saia e ter que abusar dessa mulher. Então a sociedade é permissiva, é machista e é patriarcal. Infelizmente, a lei, como nós falamos lá no começo da nossa fala, está aí amparando os direitos para todas as mulheres, mas quem exerce esses direitos no dia a dia? Nós, mulheres, que devemos pedir que sejam eles assegurados, devemos nos posicionar para que nos sejam assegurados, e os homens têm que repensar que aquela mulher poderia ser a mãe, a irmã, a tia. Todos os homens têm uma mulher na família que geralmente tem muito proximidade. Se já não tem, já tiveram, que é a mãe que nos deu a vida. Então, quando esse homem tem dificuldade em respeitar uma mulher, o que eu sempre digo para esse homem, lembre-se que a sua mãe também é uma mulher. Muito bem. Doutora, as estatísticas apontam que a violência contra a mulher ocorre mais no ambiente doméstico, em casa, do que, por exemplo, no trabalho, em outro convívio social. As estatísticas mostram que essa violência ocorre mais frequentemente em casa? Sim. 50% das mulheres que vão a óbito são por violências sofridas no ambiente da família, familiares, e 35% seus companheiros, namorados, ex-namorados e maridos. Então, a mulher não está segura em casa, mas ela também não está segura na rua, porque a mulher também sofre atos de violência na rua, como, por exemplo, o assédio sexual e o estupro. Então, sim, aqui no Brasil é mais comum a mulher sofrer abusos violentos contra a sua integridade psicológica e física perpetuada dentro do seu lar, o que não ocorre na maioria dos outros países. Isso é uma coisa muito característica, enraizada na cultura brasileira. Ou seja, a família acoberta
essas práticas como se fossem normais. E aí, esse agressor, se sentindo acobertado, escondido, silenciado, ele continua perpetuando como se aquilo fosse normal. E não é pouco comum, padre, quando estamos em audiências, ouvirmos maridos que dizem assim, depois lá no meio da audiência, que ele começa a trocar um pouco as palavras, ele fala assim, não, mas eu dei um tapa mesmo na minha mulher, mas é minha mulher. Como se fosse normal. Como se ele estivesse autorizado. O fato dele ter casado com aquela mulher é um passaporte livre para poder praticar atos violentos contra aquela mulher. É assim, infelizmente, que a sociedade brasileira ainda vê a mulher. Raras exceções, já vemos homens muito empenhados em mudarem, sim, isso nos traz grandes alegrias de ver que muitos homens já se preocupam muito em aprender. Sim, tá bom, se eu não sabia, hoje eu quero melhorar e eu não quero mais praticar esses atos de machismo. Então, isso é sempre muito bem-vindo. E as mulheres também, porque nós também temos que nos policiar, porque às vezes nós reproduzimos também esses atos machistas contra os homens, né? Quando nós potencializamos mães com os meninos, para o menino potencializa a figura masculina e não para a menina fala que linda, para a menina fala que é inteligente, por exemplo, você está potencializando a figura masculina, é uma forma de perpetuarmos que ele é melhor do que a menina. E em algum momento, esse machismo afeta a mim, mulher, e o padre como homem, afeta os dois sexos, porque cobra-se muito do menino, cobra-se muito desse rapaz, desse homem, que ele é o responsável pela família, que tudo isso tem que ser ele tem que ser o chefe da família, tem que fazer dar certo, tem que prover tudo para a família. Lá na frente, e hoje, para alavancar uma carreira profissional, não é tão fácil. Esses meninos começam a se cobrar e muitas vezes têm problemas psicológicos seríssimos, porque está na sociedade imposto que ele tem que. Então, veja que isso incomoda, afeta não só a mulher, mas também o homem em algum momento. Então, a sociedade sendo machista e não dando equidade de igualdade para ambos os sexos, acaba trazendo um desequilíbrio que prejudica tanto o homem quanto a mulher. É interessantíssimo. Eu vou contar uma coisa que talvez seja até engraçada, mas é uma coisa da minha infância. A doutora já deve ter assistido o seriado Chaves, né? Já. Me incomodava profundamente ver a dona Florinda espancando o seu Madruga. Porque, claro, foi produzido na década de 70, evidentemente contra toda espécie de machismo, mas ali pode-se notar, pelo menos eu como criança já vi isso, mas por quê? Tadinho, né? Ele, inocente, está apanhando. Hoje, doutora, a Lei Maria da Penha, num caso como esse, em que há um abuso, justamente ela espancava porque dizia, ele não pode revidar contra mim porque eu sou mulher. Isso ficou implícito. Mas é que a leitura que eu faço é sociológica sobre isso. A Lei Maria da Penha, ela não está restrita também só ao sexo feminino. Se ocorrer um abuso, uma mulher bater, por exemplo, num homem que seja frágil, esteja numa situação debilitada, ela vai ser punida também. Mas não pela Lei Maria da Penha. Por qual, doutora? Antes de lhe responder, reporto aquilo que o padre falou, que é muito interessante essa sua leitura. De fato, qualquer tipo de violência, ela não é bem-vinda e tem que ser punida, seja do homem para a mulher, como da mulher para o homem. É inadmissível, e eu também me chocava com isso. Eu chorava quando era criança. Não, mas é inadmissível mesmo, você colocar que a priori era para crianças assistirem, cenas de espancamento. Então, isso é abominável, é repugnável, seja de uma parte ou da outra. Agora, em relação à Lei Maria da Penha, ela deixa muito clara que é para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ela é exclusivamente para proteger a mulher ou aquele que na relação se diz mulher. Então, por exemplo, se estamos numa relação entre duas mulheres, mas uma exerce o papel de maior fragilidade e ela se diz a mulher, ela protege essa mulher. A mesma forma, se for homens do mesmo sexo que estão em relações e um deles se diz a parte mais fraca da relação, ou seja, como se fosse o papel da mulher, tem o amparo da Lei Maria da Penha. Entretanto, se for nessa situação que o padre deu exemplo, de uma mulher para com o homem, não é pela Lei Maria
Maria da Penha que ela se processa, mas ela tem amparo no Código Penal. Da mesma forma, essa mulher vai ser punida, porque agredir alguém, com toda a certeza, é um crime. Então, sim, está previsto também no Código Penal e essa mulher vai ser responsabilizada e vai ser punida não só por agressões verbais, mas por ameaças também. É comum também a gente atuar para mulheres que praticaram essa ameaça contra homens, denunciaram esses homens de forma indevidamente, então essa mulher também é responsabilizada. E quando eu falei lá atrás que a Lei Maria da Penha muitas vezes é usada de forma inadequada, algumas mulheres usam de forma inadequada e isso tira a credibilidade a uma lei que tem o gabarito pela ONU de ser das 3 melhores do mundo para combater a violência doméstica e familiar. Esse mau uso lhe tira a força e, com toda a certeza, demonstra que nós temos que amparar os direitos daqueles que os têm violados, seja homem, seja mulher. Obviamente que nas pesquisas e nos números que nos apresentam, e aí eu falo de números reais, que é o SIM, Sistema Informativo de Mortes, onde são lá colocadas as mulheres que morrem em relação do gênero só por serem mulheres, 4,8 em 100 mil mulheres, então é um número muito alto e isso são registros tirados de lá. Por esse motivo, a mulher ainda morre na mão do homem. Inversamente, pode ser que aconteça, também acontece, mas é um número muito pequeno. E a lei veio para proteger e dar equilíbrio para que essa mulher não tenha a sua vida tirada e depois sequer se saiba por que ela morreu, o que acontecia antes da lei do feminicídio. A mulher morria, era mais um número, nós não conseguíamos apurar se essa mulher morreu em razão de ser mulher ou não, que é o feminicídio. E hoje nós conseguimos apurar, ter esses números e tentar combatê-los com ações como essa que nós estamos tendo aqui. A conscientização de você que está nos ouvindo, você mulher, você homem, é a melhor ferramenta. Se nós conhecemos o problema, padre, nós temos condições de dar a ele um tratamento melhor. Agora, se eu não conheço, se eu não sei como lidar com isso, nós não temos como diminuir esses números. E muitas mulheres, ainda hoje, carecem de informação em relação aos seus direitos. E o mais triste, padre, é que muitas delas, em 2018, teve uma pesquisa que demonstrou 41% das mulheres, 41%, vou repetir, das mulheres, têm medo de lutar pelos seus direitos. Número altíssimo. Número altíssimo. Quase metade das mulheres têm medo, por vergonha, porque não tem o apoio da família e por um fator que é predominante também. Quando você cria uma menina, é muito comum você imputar para aquela menina a responsabilidade do casamento. Sim. Em frases, às vezes, parecem sutis, como, por exemplo, você já sabe cozinhar, está pronta para casar. Essa menina assume para ela a responsabilidade total desse casamento. Então, ela denunciar que não está bem, ela se divorciar do seu parceiro, é como se dizer, eu falhei, eu fracassei. E nós sabemos, padre, que o relacionamento, já disse, são 2. A relação para dar certo, uma família para dar certo, um casamento para dar certo, depende de 2 pessoas. Só que essa mulher se sente envolvida nessa cápsula que a sociedade cria, em que ela é a responsável por manter esse casamento. Então, muitas vezes, essa mulher não procura os seus direitos, algumas até os conhecem, por vergonha e por medo do que vai acontecer. Muitas vezes também medo da questão financeira, porque já há um abuso patrimonial e ela fica com medo de perder a guarda dos filhos, fica com medo de ter um padrão de vida que não possa ofertar para os filhos a partir de ali e essa mulher acaba ficando paralisada, muitas delas anos, padre, se submetem a casamentos com violência psicológica, patrimonial e sexual, que a física é aparente, essas não são aparentes, mas elas causam danos tão profundos quanto a física e às vezes até mais profundos do que a física. Agora nós veremos e ouviremos uma poesia de Braulio Bessa sobre elas, as mulheres. Mulher. Que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser 1001 só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser
sem precisar ser julgada. Que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor, só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés, para você ser bajulada. E que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia, mulher, que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Isso ocorre muito, não só no Brasil, mas em diversas ocasiões. O que se pode fazer quando você é uma terceira pessoa, você sabe que um agressor está cometendo um abuso contra a pessoa agredida e essa mesma pessoa agredida não quer que se denuncie o agressor. E você, como terceira pessoa, está diante desse problema. O que a senhora recomenda? Bom, qualquer ser humano tem obrigação, tem dever moral de denunciar, seja ela que violência for, seja contra a mulher, contra uma criança, contra um idoso. Qualquer um de nós tem obrigação de denunciar, porque a violência é o anormal e não normal, ao contrário que muitas pessoas já entendem que seja normal. Então, se você está na presença de alguém que está sendo vítima naquele momento de violência doméstica, 190, como qualquer outro crime, é um crime, então ligue 190. Se, entretanto, a pessoa não está naquele momento sendo vítima, mas você percebe que aquela mulher aparece persistentemente com manchas roxas, com hematomas, cabeça baixa, não quer conversar no elevador, principalmente, é muito sutil, mas você consegue captar isso, 180. Faça a denúncia. Há uma equipe lá que vai tentar encontrar essa mulher, conversar com ela, explicar o que é violência doméstica e tentar ajudá-la. Se, entretanto, essa oportunidade foi dada a essa mulher e ela se fechou, ainda não quer dar continuidade, não tem como processar esse agressor criminalmente. Ela tem que motivar essa denúncia na delegacia, a não ser que haja marcas de... Aí a representação é independente da vontade dela, coisa que lá atrás não era assim. A lei mudou justamente porque o agressor fazia chantagem com a mulher, ela ia retirar essa queixa. Agora, ajude essa mulher. A melhor forma, padre, de você ajudar essa vítima é conversar, ganhe a confiança dela. Não chegue de bate-pronto falando para essa mulher, você está sofrendo violência doméstica. Não a critique. Porque se ela se sentir criticada, ela vai se sentir de novo diminuída. Ela já tem isso na casa dela. Ela já está sem fala, ela já está sem voz. Não tire isso dela, deixe essa mulher falar. Ofereça para ela colo, peito, carinho, compreensão, para que ela entenda, aos poucos tenha confiança, vá se abrindo e ela mesma tenha vontade de denunciar ou de sair daquela relação. Porque se sair da relação, já é um passo para ela começar uma vida nova, uma vida melhor. Complementando a esse poema belíssimo, sonho com o dia que não precisamos perpetuar, comemorar o Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher, como ele bem disse, é todos os dias. E sonho que um dia não precisemos usar a Lei Maria da Penha. Sim. E eu sou tão ousada, sonho mais ainda, que daqui a alguns anos a gente possamos estar aqui conversando nesse bate-papo, falando desta nossa entrevista como uma coisa do passado, sem números de mortes violentas. Esse é meu sonho, padre. Amém, doutora. Brilhante. Muito obrigado. Aliás, o bate-papo está muito bom. A gente também chegou ao final do programa, infelizmente não temos mais tempo, mas eu quero muito agradecer também
sua sensibilidade também, doutora. Profissionalismo, mas também sua sensibilidade, sua humanidade, seu jeito de conscientizar as pessoas. E quem puder acompanhar a doutora no Instagram, o perfil é @advogadaanabernal. Tem também o perfil @olimitedoamor e no Facebook, Advogada Ana Bernal. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença. Imensa gratidão, Padre. Até a próxima, Deus abençoe. se Deus quiser. Obrigada. E nós vamos encerrar o programa hoje com o clipe Mulher do Fim do Mundo, a grande e inesquecível Elza Soares. Atenção, 6 da tarde a gente para tudo que está fazendo para rezar. 6 horas é hora de rezar, é hora do Santo Terço. Eu vou estar com você na Rede Vida. Até às 6, meus amigos. Salve Maria!